Então, bora lá. Seguinte. Aqui, vamos lá. Então, tecidos vegetais. Tecidos vegetais, nós temos tecidos, né? A gente tem tecido epitelial, epiderme, derme, nós temos tecido muscular, tecido ósseo, tecido nervoso, e, é claro, as plantas também apresentam tecidos, lembra? Então, diversos organismos apresentam tecidos, principalmente as plantas e os animais, belezinha? Certo? Então, vamos lá. Seguinte. Então, nós temos tecidos vegetais e eu vou falar cada um deles. Seguinte. Tecidos vegetais. A histologia ela é o ramo da biologia que estuda tecidos, tá? Sejam eles vegetais, animais, seja lá quem for. E lembrando que só quem não tem tecido, tá? Só quem não tem tecido são poríferos, por exemplo, lá na zoologia, né? Protozoários, fungos, algas, não tem tecidos. E lembrando, por que a alga, a gente não estuda alga aqui? Porque as algas não têm tecidos verdadeiros. Beleza? Ah, mas ela é verde, faz fotossíntese igual a planta. Não importa. A alga não tem, ela não apresenta tecido. Então aqui, ó. Quais são os tecidos encontrados na planta? Você sabe no corpo humano os diversos tecidos que existem aí, né? Mas nos vegetais, nós vamos descobrir agora. Tá? E é um assunto que regularmente está caindo aí nos vestibulares. Então vamos lá, a gente pega aqui, ó, a anatomia básica dos diversos tecidos vegetais. A gente pega aqui, ó, o assunto de hoje, que é desse capítulo, né, dessa unidade, é o meristema. Então existem meristemas. Esses meristemas são conhecidos em meristema, são divididos em meristema primário, certo? Depois tem tecido primário e tecido secundário. Então aqui, ó, meristema, ele vai formar protoderma. E aí eu vou te falar, esse assunto é um assunto bem técnico, né? Ele exige muita nomenclatura, muito parecido com zoologia. Né? Zoologia seria muito nome. E a botânica também não fica atrás. Essa parte da botânica é muito técnica, é muito nome para ser memorizado. Tem uma parte da botânica, que é a parte de fisiologia, aí que a gente tenta entender mais a coisa, como que funciona, por que ela perde água, por que ela absorve, por que a planta transpira, como que ocorre o transporte de seiva. Mas aqui não, aqui é histologia. Então tem meristema apical, que vira protoderme. Ó, um macete para você tentar entender como que é subdividido os nomes. Muita coisa na biologia, pelo próprio nome da palavra, você já tem uma noção, tá? Você já tem uma noção do que seja aí. Então, o que acontece aqui, ó? Se a gente observar? A protoderma. Derma lembra alguma coisa de derme, de revestimento. Então, já é uma dica para você, né? Certo? Então, aqui, ó, protoderma, que é a epiderme. Meristema fundamental, que forma os tecidos adultos de sustentação, que eu vou explicar cada um depois. Aí forma filogênio, que dá origem ao subfiloderma. O procâmbio, protoxilema, xilema, câmbio e assim por diante. Até formar xilema secundário e primário. Então, toda planta ela tem essa característica aqui. Tá? Todos os vegetais. Só toma cuidado que começa ali a partir de pteridófitas, né? Esses tecidos aqui, ó, no procâmbio, ele começa a partir de pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Tá, vamos lá. Próximo aqui, aí. Ó, uma visão geral, tá vendo? Ó, meristema primário, meristema secundário, câmbio filogêneo. Isso aqui é uma visão de todos os tecidos que nós vamos estudar nessas unidades aqui. Tá vendo? Nós vamos estudar os tecidos meristemáticos, que são os embrionários, e os tecidos adultos. Não é? Da mesma forma que um dia nós somos embriões, as plantas também foram embrião. O embrião humano, né,
ele fica dentro, entra cavidade intrauterina durante 9 meses aproximadamente, ali, né? Até se desenvolver. Na planta, esse embrião ele vai ficar dentro da semente ali até ela germinar, entendeu? Então, tem os meristemas primários, que é dividido em protoderme, meristema fundamental, procâmbio. Tem o caliptrogênio, que é uma estrutura de crescimento também. Você lembra de células-tronco? Células-tronco, você já ouviu falar, né? Saiu na mídia várias vezes, né? Célula-tronco são aquelas células do corpo que se transformam em qualquer outro tipo de célula, ok? Células-tronco se transformam em qualquer outro tipo de célula. Isso nos animais. Agora, nas plantas não existe células-tronco. Nas plantas existem células meristemáticas. Você conseguiu entender a correlação? Então, célula-tronco é nos animais. São células totipotentes. São células que se transformam em qualquer célula da planta, dos animais. E nos vegetais, eu chamo de células meristemáticas. Aí essas células vão se transformar em tecidos adultos, né, que é de proteção, sustentação, condução, transporte de seiva e preenchimento de espaços, ok? E aí, preenchimento de espaços. Então, a gente consegue identificar tudo dessa maneira aí. Então, vamos falar do assunto principal dessa aula, que são os tecidos meristemáticos ou embrionários. Aqui, ó. Qual que é a característica do tecido embrionário? Tecido meristemático. Estamos falando dos meristemas, é claro, né? Então, tecidos meristemáticos ou embrionários. Ah, a planta tem tecido embrionário? Tem, é um meristema. Olha lá. Esse tecido, então, característica. Ele está, né, em constante divisão, certo? Divisão mitótica. Toma muito cuidado que nas questões eles adoram colocar assim, divisão meiótica. Você lembra de mitose e meiose, né? Não vai ficar confundindo. Então, eles estão em constante divisão mitótica. As células são pequenas. Se você olhar a figura aqui, ó, você está vendo o ápice da raiz da planta, né? Na pontinha da raiz está cheio de tecido meristemático. E a coisa que é interessante verificar é o seguinte: onde que eu acho esse tecido embrionário nos vegetais? Se um dia alguém for estudar com biotecnologia, né, crescimento, clonagem, diversificação, genética, o que é importante verificar? É importante verificar esses alunos precisam verificar na verdade, a gente precisa verificar que os tecidos vegetais embrionários, né, eles são tecidos que são encontrados nas partes da planta que estão crescendo. Então, assim, a pontinha da planta, o ápice do caule, da raiz, tudo isso aí, tá? Então, vamos lá. Ó. Qual a característica? As questões, inclusive tem até uma questão na apostila que fala. Qual a característica do tecido embrionário? Você pode colocar aqui, ó, divisão mitótica, constante, então ele fica se multiplicando porque ele está crescendo, tá? Ué, quantas células tem no seu corpo? Né? Se pegar um bebezinho recém-nascido, pesa 2 quilos, 3 quilos, né? Em média. Né? Hoje você está com 40, 50, 60, 70 quilos aí. Né? Olha a quantidade de células. Imagina uma árvore. Né? Você pega um pinhão lá da gimnosperma, né? Que vira um pinheiro do Paraná. Né? Pô, você tinha um pinhão na mão, ele se transformou numa árvore de várias toneladas. Então, isso a gente consegue observar que a capacidade de multiplicação. O objetivo da célula meristemática é só um. O objetivo da célula meristemática é só um: ficar se multiplicando e crescer. Então, ele é encontrado nas partes de crescimento do caule e da raiz, na pontinha do caule, na pontinha da raiz. Ele tem um núcleo volumoso. Essa célula, ela não vai ter ela não vai apresentar as estruturas completas de uma célula. Ela vai apresentar uma estrutura simplesmente para estimular a multiplicação dela. Ela vai sofrer uma diferenciação, como a gente vê aqui, ó. Tá vendo?
como a gente está vendo bem aqui, ó, essa diferenciação. Então, essa célula fica se diferenciando, fica se multiplicando ali. E essa multiplicação, então, é justamente para gerar o crescimento da planta. Como essa célula está se multiplicando, então ela precisa ter mitose, ela precisa apresentar um núcleo grande, ela precisa apresentar uma parede celular fininha, delgada, né? Lembra, tecidos embrionários têm a pele delicada, a pele fina, né, delgada, entendeu? E aí, quando ela se transformar numa célula adulta, aí essa estrutura muda. Então, a parede celular vai ser mais espessa, né? O núcleo, o vacúolo vai ter outra função de armazenamento e assim por diante. Ok? Então, ó, núcleo volumoso, tá? Vacúolo pequeno, parede celular delgada. Quando ela sofrer diferenciação, ou seja, quando ela na fase embrionária se transformar na fase adulta, ou seja, numa célula adulta, aí o vacúolo, né, vai ficar menor. Aliás, ele vai ficar maior porque vai armazenar mais substâncias. A célula já vai ter uma função definida. Ela vai aqui, ó, apresentar o núcleo pequenininho e a parede celular mais espessa. Agora, por exemplo, se o tecido embrionário, se o tecido meristemático está na raiz, então tem que entender que na raiz ele vai ter funções como absorver nutrientes e armazenar nutrientes, né? Nós, seres humanos, nós comemos diversos tipos de raízes, né? Entre caules e tubérculos, não é verdade? Você conhece a cenoura, mandioca, rabanete, beterraba, certo? A própria batata, né? Tem a batata inglesa, a batata doce. Então, tudo isso aí era tecido embrionário que cresceu e se transformou no caule ou na raiz, depende do tipo de vegetal. Beleza? E aqui, ó, essa frase é interessante, ó. Forma todos os outros tecidos de células, ou seja, da planta. Ele forma todos os outros tipos de tecidos da planta, de tecidos, né? Ou seja, isso aqui não lembrou um conceito da zoologia que é células-tronco? Tá entendendo? Então, células-tronco são células nos animais que formam qualquer outro tipo de célula. Isso chama totipotente. E nos vegetais, essas células, tá? Nos vegetais, essas células são chamadas meristemas e têm a mesma função. Então, não vai sair falando por aí que vegetal tem célula-tronco. Vegetal tem célula meristemática. Vamos lá. Então, o meristema, tá? O meristema, se a gente olhar bem aqui, ó, durante o crescimento, né, você tem um meristema primário, esse aqui é um exemplo de meristema secundário. Quando você corta um pedaço aqui da raiz, você vê as camadas de células aqui, onde nós veremos, né? E, consequentemente, aqui, ó, o tecido meristemático é dividido em meristema apical, que é o ápice do caule da raiz, e o lateral. Então, vamos fazer uma representação aqui. Você tem um caule crescendo, certo? Ele está se desenvolvendo, e no interior do solo, você tem a raiz crescendo ali. Beleza? Então, o que acontece? No ápice do caule, bem nessa área aqui, ó, você tem tecido meristemático. No ápice da raiz, bem nessa área aqui, você tem tecido meristemático. Então, aonde que eu acho tecidos meristemáticos primários? Eu vou achar na ponta do caule e na ponta da raiz, que é onde a planta cresce. Você está entendendo? Agora, aonde que eu vou encontrar tecido meristemático secundário? Tecido meristemático secundário, eu vou encontrar onde? Eu vou encontrar nas regiões onde a planta cresce em espessura. Então, olha que curioso. Primeiro, ela tem esse estiramento, onde ela cresce em comprimento, bem aqui nessa direção. Depois, ela cresce também nessa direção, simultâneo. Tá? Aí, o que acontece? Aqui, ó, é o crescimento lateral. Tipo pessoas, né? As pessoas, quando são jovens, elas esticam, né? Tem aquele estirão que eles falam, né? Que o adolescente cresceu muito, né? Ficou alto e tal. Só que aí, depois a idade vai avançando, o que acontece? Ele começa a ter o crescimento secundário, né? De uma forma bem figurativa, mas ganho de peso, né? É uma tendência, claro, vai muito do biotipo de cada pessoa. Tá entendendo, então, a anatomia aqui, né? Vamos lá. Vamos comentar do primeiro tipo de meristema, que é chamado meristema primário. O meristema primário, então, olha lá, está presente em todas as plantas. Pô,
todas as plantas, certo? Meristema primário. Responsável pelo crescimento em comprimento, isso é importante saber e memorizar, tá? Meristema primário, então, ele fica na ponta da raiz e na ponta do caule, aqui, ó. Aonde que ele é encontrado, ó? Você viu que eu montei um resuminho bem bacana para você. Ele é encontrado, ó, no meristema apical, que é no ápice do caule, na pontinha do caule, e na pontinha da raiz, que eu chamo de meristema subapical. Tá vendo? Então, meristema apical, na ponta do caule, e na pontinha da raiz, meristema subapical. Toda planta tem caule e raiz, certo? E esse meristema, então, a pontinha do caule, só uma dica aqui, ó. A pontinha da raiz, quando a planta está crescendo, o que ela vai apresentar? Ela vai apresentar aqui, ó, bem na pontinha da raiz, ela vai apresentar uma camada de célula aqui chamada coifa, tá? Aqui, ó, na pontinha do caule, a coifa, ela é importante para quê? Ela protege a raiz. Porque imagina o seguinte, a raiz ela está crescendo na terra, no chão, né, assim, principalmente das plantas terrestres. E está gerando um atrito isso aí. Então, esse atrito, ele faz o quê? Ele pode provocar lesão na célula. Então, o que acontece? O meristema da coifa, tá? Da raiz, o meristema da raiz é protegido por uma camada de célula chamada coifa, ok? Para quando ela for crescer nessa direção do solo, as células não sofrerem lesão. Reduzir o atrito, proteger, tipo um escudo protetor. Tá entendendo? Então, repetindo, na ponta do caule tem meristema, na ponta da raiz tem meristema. Por quê? Porque ela está crescendo em ambas as direções, né? Isso tudo, quem é responsável é o meristema primário. Agora, quais são os tipos de meristema primário encontrados nos vegetais? Então, a gente tem aqui, ó, o primeiro tipo, que é o dermatógeno, né? O dermatógeno, ele também pode ser chamado de protoderme. Você vê que são dois nomes aqui, né? Então, ele é o que vai formar, ó, dermato. Gente, dermato. Olha o macete. Protoderme, dermato, protoderme. Olha a palavra derme. Olha a palavra dermato. Né? O que é isso? Pele, revestimento. Tá? Se alguém te perguntar assim, olha, as palavras na parte etimológica, né, na etimologia, a origem das palavras na biologia, elas dão muito significado, né? Então, dermatógeno, protoderme, lembra o quê? Lembra revestimento, moçada. Tecido que reveste a planta. Você não vai esquecer disso, tá? Beleza? Então, revestimento, tecido primário. Dermatógeno ou protoderme. Aí tem o periblema, tá? Que também pode ser chamado de meristema fundamental. Esse tecido aqui, ele vai formar os tecidos de preenchimento, assim, tipo parênquima, colênquima, esclerênquima, os tecidos que dão sustentação para a planta. Você não tem tecidos que dão sustentação no seu corpo? Tem, você tem o esqueleto, você tem os ossos, né? Tecido esquelético, tecido ósseo, tem tecido muscular, né? Certo? Mas nas plantas não. Isso aqui é chamado de meristema fundamental, né? Ou periblema. O termo mais comum, mais utilizado é esse aqui, ó. Protoderme, meristema fundamental, beleza? Meristema fundamental. E, é claro, procâmbio. Câmbio, cambiar, não é trocar, mudar? Então, cambiar, transportar, trocar. Então, gente, esse tecido do pleroma ou procâmbio, eles são tecidos do sistema vascular da planta. Cara, a planta tem sistema vascular. O que ela transporta no interior dela? Ela transporta no interior dela o quê? Seiva, não é verdade? Ela transporta no interior dela seiva. Ué, você tem um sistema vascular aí. Você vai estudar na outra biologia o sistema circulatório. Já estudou? Eu não vi, né? Deixa eu ver aqui se você vai estudar. A princípio é sistema circulatório. Né? O sistema circulatório, ó, digestório, isso, olha lá, ó, lá na sua unidade 8 é sistema circulatório. Você vai ver o sistema circulatório das plantas também, tá? Que é chamado sistema vascular. Só que planta não tem sangue, tem seiva.
Tá entendendo, né? Então, vamos analisar esses nomes aqui e associar de uma forma onde você possa memorizar. Então, ó, dermatógeno, protoderme, que é o revestimento. Dermatógeno ou protoderme é o revestimento. Periblema ou meristema fundamental, tá? É o sistema de sustentação e preenchimento. E pleroma e procâmbio é o sistema vascular. Beleza? Tá, então é assim, ó. Procâmbio, protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Ó, memoriza assim. Protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Belezinha? Tá, muito bem. Perguntas até aí? Uma coisa aqui no chat? Chat. Tá, bate-papo. Então vamos lá. Vamos pro próximo. Aí, ó, dá uma olhada. Isso aqui é o ápice do caule, a ponta do caule aqui, ó. Alguém pegou a pontinha do caule da planta que está recém-germinando, tá vendo? Ó? Tem poucos milímetros, olhou no microscópio e começou a identificar. Olha lá, ó, meristema apical do caule. Onde você está vendo ele aqui? Ó? Vendo? Tá? Procâmbio. Aqui, ó, protoderme, meristema fundamental. Ué, não foi o que a gente acabou de ver aqui, ó? Ó, meristema fundamental, protoderme e procâmbio. Você está vendo? Isso aqui não veio, não é nome aleatório do nada. Ele está aqui, ó. Né? Procâmbio, protoderme, meristema fundamental. Esses caras aqui, opa, volta. Esses caras aqui, ó, protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Tá vendo? Isso aqui na pontinha de quem? Do caule. Tá? A letra A é o caule. Certo? Gema axilar, lembra de axila, né? Axila, popularmente chamada sovaco, né? Então, na planta tem a gema axilar, que é de axila, ou seja, é uma região de conexão que ela vai formar um ramo lateral aqui. O ser humano não tem uma articulação dos ombros, né, dos braços? Então, a planta tem aqui na parte superior dela uma articulação que vai formar os galhos, que chama gema axilar. Beleza? Muito bem. Então, está aqui ó, os nomes que você precisa saber do meristema primário. Protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Protoderme, meristema fundamental e procâmbio. A localização dele. Isso no caule. Agora vamos ver aqui na raiz. Na raiz a gente tem lá também, ó, certo? Ó, protoderme, uma camada mais externa, procâmbio e meristema fundamental. Se você reparar bem aqui, você vai reparar que o procâmbio ele está mais interno, né? Ele é mais interno na raiz aqui, ó. Certo? Porque o procâmbio, ó, protoderme é de revestimento, derme, né? Derme de dermato, né? De revestimento. O procâmbio ele fica bem aqui no centro, ó, e o meristema fundamental que vai preencher. Ele fica entre a protoderme e o procâmbio. Tá vendo a localização deles aqui na imagem? Aí tem a coifa, lembra que a gente tinha comentado da coifa? A coifa é essa camada aqui, ó, que protege, né? É uma camada de células que protege o vegetal, e o meristema apical aqui da raiz, que são células que estão se multiplicando e a raiz está crescendo. Então, quando a planta está crescendo, você tem que entender que ela cresce nessa direção aqui, para a raiz, né? Certo? E o caule cresce nessa direção, para cima. Então, o crescimento da planta, você tem que entender que é o seguinte, ó, aqui cresceu, então, por exemplo, nessa área aqui não cresce mais, o crescimento é para cá. As células vão se sobrepondo, uma célula vai se sobrepondo sobre a outra. Então, o crescimento vai ser nessa direção. Tá entendendo? Da mesma forma, igual sua unha crescendo, né? Certo? Sua unha, as células não vão se projetando, né? Certo? Muito bem. Ó, a anatomia interna da raiz. Aqui você viu, né, os três tecidos embrionários. Olha internamente ela. Internamente, a gente tem o quê? A gente tem umas camadas aqui, endoderma, né? Que é essa camada aqui que vai ajudar a fazer o revestimento e proteger as células do xilema e floema, metaxilema, xilema primário. Isso aqui a gente vai ver depois em tecidos de condução. Tá? Só para você identificar. Aqui, ó, é importante saber do epiderme, que é o revestimento, e o córtex. Tá vendo? Ó? Córtex, endoderma. Cara, pode aparecer questão com essa imagem aqui, tá?
vestibulares mais tradicionais, aí, com índice de cobrança mais específica, né? Pode aparecer, né? Uma imagem dessa. Então, córtex, endoderma, periciclo. Deixa eu te explicar uma coisa. O córtex é essa parte aqui que preenche a planta. Tipo, aqui atrás seria a epiderme, né? A endoderma e o periciclo é uma camada de células que serve como uma barreira protetora para não ficar entrando qualquer substância dentro da célula. Tá? Certo? E o metaxilema e o xilema primário e secundário estão nessa região aqui. Muito bem. Olha lá. Olha como tudo começou. Né? A estrutura de crescimento da raiz. Olha lá, o desenvolvimento da raiz. Então a gente olha bem aqui. Ó. Olha onde tudo começou. Né? Então, se pegar lá do embrião, da sementinha que vai desenvolvendo, a gente tem lá ó, protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Tá vendo? Protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Protoderme, procâmbio, meristema fundamental. Tá vendo? Conseguiu entender, né? E aí o que acontece? A planta está crescendo nesse sentido. Você vê que tem uma seta aqui, né? Ela está crescendo assim, ó, nessa direção. Nesse crescimento, conforme ela vai se desenvolvendo, vão aparecendo uma série de outros tecidos, tá? O que eu recomendo é você memorizar, né, ou lembrar disso aqui e isso aqui, tá? Esse grupo de células aqui, entendeu? O primeiro e o último. Então ela tem aqui, ó, protoderme, procâmbio, meristema fundamental, protoderme revestimento, procâmbio, células de condução. Você lembra que o meristema fundamental fica entre os dois, né? Ele fica no meio. Aí depois ela vai crescendo, 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 até ela formar uma planta adulta aqui, que tem lá ó, suber, filogênio, filoderme, periciclo, floema, xilema e assim por diante. Belezinha? Tá. Então não tem mistério. Você vai se habituar com esses nomes aqui. Né? Você vai se habituar. E você percebeu que até agora a coisa não é difícil. Você tem o quê? Meristema primário, meristema secundário e aqui os meristemas, né, que vão dar origem a todas as partes da planta. Beleza? Então vamos lá. Um meristema secundário. Um meristema secundário, olha só, olha lá, são células que voltam a se dividir. Então, peraí, o que acontece aqui? Muitas vezes a planta cresce, a célula sofreu diferenciação. O meristema da raiz virou células da raiz. O meristema do caule virou células do caule. O meristema dos ramos laterais viraram ramos laterais. Agora, essas células aqui, ó, do meristema secundário, é uma célula da planta que era embrionária, se transformou numa célula adulta, só que ela readquiriu a capacidade de ser embrionária. Então, nas plantas, tem uma coisa muito bacana que é isso. É como se fosse a fonte da juventude aqui, né? Então, você tinha uma planta, um embriãozinho, que virou um tecido adulto. Só que esse tecido adulto, dependendo da capacidade de regeneração da planta, ele pode adquirir, não que ele vai ser embrionário de novo, mas ele adquirir a capacidade de se multiplicar, de se regenerar, certo? Então, isso aqui, ó, é encontrado aonde? No cilindro central. O que é cilindro central? Se você pegar aqui, ó, o interior do caule, você está vendo aqui, ó, cilindro central. Essa região central da planta aqui. Tá? Então, olha lá, ó, crescimento em espessura. Porque quando você está vendo, a planta está crescendo em espessura. Ela cresce de dentro para fora. Certo? Então, ela está crescendo, ó. Olha a espessura do caule aqui, antes e depois. Tá vendo? Oh, caramba, ele pulou lá pro... Peraí, só um pouquinho. Ele vai crescendo dessa maneira aqui, tá? Ué, peraí. Aqui, ó, ele vai crescendo dessa maneira, tá? O meristema secundário. Então, o meristema primário ajuda a planta a crescer em comprimento. O meristema secundário, ela cresce em espessura. Plantas que crescem, você lembra das monocotiledôneas e dicotiledôneas? Monocotiledôneas são aquelas plantas, vamos ver se você recorda, bambu, cana, milho, coqueiro, capim.
tá? É tudo monocotiledôneo, elas crescem mais em comprimento. Agora, eu não vou ter isso, é difícil encontrar um meristema secundário. Então, numa questão de vestibular, se alguém falar em monocotiledônia, né, você vai falar assim, olha, não é comum aparecer meristema secundário, porque meristema secundário é mais em plantas onde tem crescimento em espessura, ok? Muito bem. Então tá. Qual a característica do meristema? Vamos lembrar aqui. Meristema primário versus meristema secundário. Meristema primário é o que está em constante divisão. Meristema secundário, ele era adulto e volta a se dividir. Meristema primário é encontrado nas partes iniciais da planta, na pontinha do caule e na pontinha da raiz. O meristema secundário, próximo à casca e o meio dela, para crescer em espessura. O meristema primário cresce em comprimento. O meristema secundário cresce em espessura. Tá? O meristema primário, como ele cresce em comprimento, você vai encontrar em qualquer planta. O meristema secundário, como ele é responsável pelo crescimento em espessura, você vai achar mais em plantas onde forma aqueles troncos robustos, né? Tronco grosso, grande, robusto. Então, gimnosperma e angiosperma. Belezinha? Tá. Tipos de meristema secundário. Os tipos de meristema secundário, eles são filogênio, certo? Que vai dar origem a quê? Ao suber, né? E filoderme. Então, o que você tem aqui? Você tem o filogênio e o câmbio. Suber, filogênio e filoderme formam o quê? Formam o que a gente chama de periderme. Eu vou mostrar numa imagem daqui a pouco. Então, o filogênio forma suber filoderme, certo? Suber e filoderme. E o câmbio é o que vai formar os tecidos de condução de seiva. Dá uma olhada aqui. Ó. Isso aqui é uma fotomicrografia. O que é uma fotomicrografia? A fotomicrografia, ela representa o quê? Um aumento de 200 vezes. Alguém olhou o tecido, né, da planta, foi lá numa planta que está se desenvolvendo, cortou um pedacinho do caule dela e você está vendo uma camada de célula chamada periderme. A periderme, então, se a gente olhar bem aqui, ó, ela tem o suber, filogênio e filoderme. Uma dica aqui para você não esquecer. Olha só. O tecido embrionário aqui, o meristema secundário aqui, é o filogênio. O que ele está fazendo? Ele está formando o suber, que é o tecido mais externo, e a filoderme, que é um tecido mais interno. Eu vou repetir o que aconteceu aqui. Você tem um tecido chamado filogênio, beleza? Que é um tecido embrionário. Ele vai se multiplicar e vai se transformar voltado para fora, voltado para a casca da árvore, o suber. Só que ao mesmo tempo ele se multiplica e vai se voltando para dentro e formando a filoderme. Entendeu? Então o filogênio, suber para fora, filoderme para dentro. Suber para fora, filoderme para dentro. O que é o filogênio? Suber para fora, filoderme para dentro. Suber para fora, filoderme para dentro. Essas três camadas aqui, ó, essas três camadas formam a casca da árvore. A casca da árvore eu chamo do quê? De periderme. Tá? Eu chamo de periderme. Você entendeu? Então eu vou repetir. O filogênio forma o suber para fora, filoderme para dentro. Suber para fora, filoderme para dentro. Os três juntos formam uma camada chamada periderme. É igual sua pele, né? A pele humana não é epiderme, derme, hipoderme? Então, na planta, eu não chamo de pele, eu chamo de casca, que é o quê? Suber, filogênio e filoderme. Tá entendendo? Então você começa a ver que existe uma similaridade, né? uma analogia, né? Entre os revestimentos, os tecidos das plantas e dos animais. Certo? Esse aqui é um corte, né? Onde estou já vendo as camadas da planta. Então, filogênio forma suber para fora e filoderme para dentro, as três camadas juntas, forma a periderme. Aqui, ó. Tá vendo? Por outro ângulo agora, ó. A periderme, né? A periderme, ó. Suber, filogênio e filoderme. Tá vendo? Suber é a casca mais externa, o filogênio é o embrião que vai formar a filoderma e o suber. Bem bacana, né? Olha lá, ó, substitui a epiderme, o crescimento secundário, certo? E origina-se a partir do filogênio.
Então, o cara principal aqui é o filogênio. Por que que ele é o principal? Porque é o filogênio que vai formar o suber e o filogênio que vai formar o quê? A filoderme. E os três juntos formam o quê? A periderme. Beleza pura? Tá, muito bem. Agora, quando que a gente consegue identificar isso? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Existe áreas do caule onde a planta vai se rompendo. Deixa eu fazer uma analogia para ver se você entende. Algumas pessoas, quando têm uma taxa de crescimento muito acelerada, né, por fatores genéticos, hormonais, etc., a pessoa ela pode apresentar algumas estrias, né, no corpo. Algumas pessoas têm, outras não, tal. Isso é muito relativo, tá? O que acontece? Por que isso? Porque ele mostra uma área onde teve um crescimento muito rápido do organismo. Então, o que acontece? Na planta, quando ela vai crescendo, às vezes a parte da casca dela, onde está o suber aqui, ó, o que ela forma? Ela forma uma abertura, tá? Ela forma uma abertura chamada lenticela, ela vai rachando o caule. E essa abertura lenticela é onde realiza trocas gasosas. Tá vendo aqui, ó? Permite trocas gasosas. Então, se aparecer alguma palavrinha para você aí, lenticela é uma rachadura no caule que permite trocas gasosas, certo? Tá vendo? Ó? E aí, muitos deles vão apresentar uma outra estrutura chamada ritidoma. Ritidoma é o caule descascando aqui. Ó. A goiabeira é muito comum a gente ver isso, né? Porque o que é o suber? O suber é um tecido que vai proteger a planta, né? O suber é muito lembrado como cortiça. Você sabe o que é cortiça, né? A cortiça é o quê? A pessoa usa para fazer rolha, né? Aquela rolha para servir como tampinha, né? Uma tampa para bloquear a saída do vinho ali naquelas bebidas, né? Então, o que acontece? Aqui a casca, certo? A casca aqui é o suber, beleza? Então ela vai descamando, ela vai sofrendo uma descamação conforme ela vai crescendo. Em algumas espécies, essa periderme vai soltando e isso fica bem evidente, beleza? Tá, então o que é lenticela? Lenticela são rachaduras no caule que permite troca gasosa. E o que é esse tecido se desprendendo? Esse tecido se desprendendo, ele recebe um nome, e esse nome, eu vou escrever aqui embaixo, ó, ele é chamado de ritidoma, tá? Ele é chamado de ritidoma. Isso aqui, ó, que vai soltando e se desprendendo. Beleza? Muito bem. Tá vendo a complexidade, né, da parte anatômica vegetal? E olha que é só o tecido embrionário, não falei dos tecidos adultos. Apesar que os tecidos adultos, né, eles também retratam outras funções da planta. Vamos lá. O FPR, não sei se vocês têm interesse na UFPR, ela adora colocar imagens com elas. Sempre tem alguma questão aí onde aparece um caule assim, ó. Então, ó, de fora para dentro, quais são as camadas do caule de uma planta? Suber, filogênio, suber, aqui ó, suber, filogênio e filoderme. Como é que é o nome desses três tecidos juntos? Esses três tecidos juntos formam o quê? A periderme. Aí tem o floema, o câmbio e o xilema. Suberfilogênio e filoderme, floema, câmbio e xilema. Suberfilogênio e filoderme, floema, câmbio e xilema. As camadas básicas aqui. Isso aqui foi uma... Essa imagem foi de uma questão de vestibular, tá? Olha lá, ó. Lembra da periderme? A periderme é feita do quê? Suber, filogênio e filoderme. Tá vendo? Eu estou reforçando aqui, para você não esquecer. A UFPR já colocou 2 vezes essa imagem aqui nas questões, né? Ou uma imagem muito parecida. Só que ele tirou alguns nomes aqui das camadas. As questões dos vestibulares do Paraná, de Santa Catarina, eles gostam disso, né? Dessa parte de botânica aqui, né? Então ele cobrou ali, ele riscou alguns nomes e pediu para você identificar. Cerne. Cerne é um meio aqui. Você ouviu falar no cerne da questão? Né? O que é o cerne do assunto? O cerne da questão. É o meio, o miolo ali. Tá? Você fala assim, ó, vamos direto ao cerne da questão. É o objetivo, o principal. Tem aqui o alburno, tá? Tem o câmbio, que forma o xilema e o floema, certo?
O cerne alburno, ele é o tecido chamado xilema, tá? Xilema. Aqui, ó. Ele é o xilema. Belezinha? E floema, filoderme e filogênio. O floema é tecido condutor. Filogênio, filoderme suber, tá? São os tecidos que formam a periderme. Essas três camadas externas aqui, ó, você está vendo? Elas são o que? A periderme. Lembrando, filogênio forma o suber para fora e a filoderme para dentro. Como é que é, professor? Olha aqui, ó. O filogênio forma a filoderme para dentro e o suber para fora. Lembrando que o suber é a casca da árvore. Uma dica rápida aqui. Suber. Olha isso aqui, ó. O suber. Ele é importante para quê? O suber é um tecido morto, tá? Serve como proteção, isolamento térmico, choques mecânicos. Cara, a planta, se você pegar aí na frente da sua casa, da sua rua, alguma coisa, você vê lá uma árvore. Cara, essa árvore está ali há décadas e décadas e décadas. Essa árvore, às vezes, ela é mais velha, né? Uma árvore é muito mais velha que nossos avós, né? Certo? Então, o que acontece? Como que ela sobreviveu, ela resistiu à insolação, calor excessivo, frio excessivo, baixas temperaturas, vento, seca, umidade, insetos, né, agentes patogênicos, vírus, bactérias. Você, quando está muito sol, você passa um protetor, você usa uma roupa que vai proteger, né? Você um boné lá, um guarda-sol, sei lá. Vai para a praia, você usa um guarda-sol. O que acontece? A planta ela não tem esse mecanismo, ela tem um suber. Quando está frio, você veste um casaco, a planta tem um suber. Né? Tá entendendo? Então, evolutivamente, as plantas adquiriram essa capacidade, né, de se proteger. Então, o suber é importantíssimo, porque ele protege a planta. Tá? Ó, eu quero que você dê uma olhada aqui nesse. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui o áudio. Né? Se você consegue escutar, eu acho que eu tenho que projetar o. Aqui é um vídeo de 2 minutos que ele retrata a tem um vídeo que chama Vida Secreta das Plantas, tá? A Vida Secreta das Plantas, ele é um vídeo, deixa eu ver aqui, microfone, áudio, peraí, áudio do computador. Eu acho que é na hora que eu compartilho aqui, ó. Quer ver? Ah lá, compartilhar o som do computador. Isso. É um vídeo curtinho, A Vida Secreta das Plantas, para você ver, que eu vou explicar um outro assunto aqui. Ó. Vamos lá, então. Ver se ele vai abrir aqui. Ó. E você pode observar muito bem que nesse vídeo, né, da Vida Secreta das Plantas, aquele senhor ali chama David Attenborough, né, ele é super famoso aí no mundo científico, porque ele fez diversos documentários sobre reino animal e vegetal, né? Talvez você já tenha até visto algum documentário dele. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Peraí, deixa eu ver. O nome do vídeo, ele chama Vida Secreta das Plantas, tá? Eu tenho esse vídeo aqui no computador. Na verdade, eles são vários episódios. Eu não sei, talvez você encontre ele no YouTube, A Vida Secreta das Plantas. Tá? Ele é bem interessante, para quem gosta. Acho que são 6 horas seguidas de vídeo, assim, é tipo um seriado, né? Um documentário, se somando todas as horas, tá? Ok, vamos lá, galerinha, é o seguinte. Como que eu identifico a idade de uma árvore? Você viu no vídeo que ele mostrou uma planta de 4.000 anos. É um pinheiro que fica nos Estados Unidos, ele chama Matusalém, tá? Então, é uma planta que tem mais de 4.000 anos. Você tem ideia, quando Jesus nasceu, a planta tinha 2.000 anos. Tá? Como é que eles identificam isso? Então, vamos entender como que eu identifico a idade de uma planta. Isso é bem interessante. Então, é assim, você está vendo que tem vários anéis, claros e escuros aqui. Os anéis escuros, eles representam um período chamado xilema estival, esse aqui do meio. O que é estivar? Na biologia, a palavra estivar significa dormente, repousar, descansar. Então, as linhas escuras no tronco da árvore, elas representam uma taxa de crescimento lento da planta e, consequentemente, deve ser um período de
um período de restrição para a planta, ou seja, outono e inverno. E o xilema primaveril, aí o nome já te deu a resposta, né? O xilema primaveril, ele mostra o quê? Primavera e verão. Olha como que as células são maiores aqui, ó. Isso representa o quê? Representa pleno desenvolvimento dela. Então a gente pode entender que as plantas elas crescem mais no inverno, na primavera e no verão, pelo tamanho das células que você está vendo aqui, e tem uma taxa, uma velocidade de crescimento menor no outono e no inverno. Muito bem, é claro, baixa temperatura, né? Algumas regiões do mundo a água congela, ou então pode ser um calor muito extremo. Então, uma época desfavorável para o crescimento dela. Então, vamos entender. As linhas claras e linhas escuras representam as estações do ano. Então, eu posso dizer que as linhas mais claras nesse tronco indicariam primavera e verão, e as linhas mais escuras indicariam o quê? Indicariam outono e inverno. Então, poderia contar nessa planta que você está vendo aqui na imagem, ó, cada linha escura eu poderia falar que é um ano. Né? Então, 100 linhas, um século, certo? Então, por isso que ele falou. Então, aquela árvore de 4.000 anos, possivelmente está ali mais de 4.000 linhas ali, ele conseguiu contar, certo? Então, dá para identificar. Eles já acharam na Suíça um pinheiro de 6.500 anos, né? Então, cara, é muito tempo. É absurdamente... A longevidade né? Pô, a gente sabe que os répteis conseguem atingir maior longevidade, né? Por exemplo, tartarugas, né? Acharam tartarugas aí de quase 200 anos, né? Agora, 4.000 anos. Tem bonsai, né? Sabe o que é bonsai, né? Aquelas plantinhas ornamentais miniaturas, né? Árvores em miniaturas lá orientais, né? Então, os anéis de crescimento, então, representam um tipo que você consegue identificar, né? Uma coloração no tronco, essas linhas que identificam a idade da planta. Então, é muito bacana isso. Então, eles conseguiram identificar, por exemplo, olhando o tronco dessas árvores, né, mortas aí, eles conseguem. Agora, assim, eu tenho uma árvore na frente da minha casa, como é que eu vou identificar? Não dá, né? Só se essa árvore morrer e você for lá e alguém derrubar a árvore, né, infelizmente. É claro que aqui em Campo Grande você não pode derrubar nenhuma árvore sem autorização da prefeitura. Né? Eu acredito que nas outras cidades também deve ser assim, certo? Então é aqui, ó. Você pode ser multado. Então, o que você tem que entender? Uma árvore morreu ali, eu liguei, a prefeitura retirou. Você vai lá, pega o carro e conta. Né? Essas linhas você identifica a idade da planta. E outra coisa interessante também em relação a isso é o quê? Que dependendo da região e da área, se você contar, você pode saber que 50 anos atrás, aqui nessa rua, aqui nessa região da cidade, fez mais frio, o inverno foi mais rigoroso, entendeu? Dá para identificar tudo isso, certo? Belezinha? Os tecidos adultos eu vou explicar depois. Tem uma coisa bem interessante, eu não sei se você... Não, então, eu apaguei aquilo lá. Ele apaga automático. Você não tinha... Ah, tá. Quer ver? Tudo bem. Não. Oi? Tira a print aqui, ó. Quer ver? Vou explicar pra vida. Ó, aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Aí, ó. Dá um print aqui, ó. Pronto. As 3 primeiras aqui. Conseguiu? Obrigada. Tá. Então, vamos lá de novo. Peraí. Aqui, ó. Vamos lá que a gente já está encerrando, né? Vamos lá, vamos fazer mais um aqui. Questão 4. Vamos fazer essa aqui e a gente encerra. Sobre o que é correspondente à definição de meristema, assinale que for correto. Todos os tecidos de um animal e de um vegetal se originam do meristema. Cara, ele falou de um animal e de um vegetal. Então você já viu que está errado aí, né? Animal não tem meristema. Nem vou ler o resto. Os meristemas podem ser primário ou secundário, dependendo da sua capacidade de permanecer ou não realizando meiose. Não é meiose, é mitose, gente. É mitose. Mitose. Nos meristemas primários, essa capacidade contínua, podendo ser constatada em alargamento de cauda e raiz. Nossa, tá errado.
alargamento do caule e meristema secundário. Então, tem 2 erros nessa alternativa aqui. Tá? Aqui é mitose e aqui não é alargamento, é comprimento. Beleza? 2 palavras erradas aqui. Ó. Tá. Os tecidos permanentes mais comuns, provenientes da diferenciação dos meristemas, são parênquima, tecido tegumentar, tecido secretor, tecido de tentação e tecido condutor. E aí? Tá correto. Corretíssimo isso aqui. 8. Nas regiões subterminais, ou seja, na pontinha do caule da raiz. Né, lá, no ponto do caule da raiz, pouco abaixo do meristema apical, fica uma zona de alongamento com as células em distensão e também em início de diferenciação, pois já aparecem pequenos vasos de condução e formação. Esses 2 meristemas apicais determinam, portanto, o crescimento longitudinal do caule da raiz. Correto? Aí na 16. Se os meristemas passam por um período sem meioses e depois promovem o crescimento das pontas do caule raiz, eles são chamados de meristemas secundários. Você já viu que o erro aqui está de novo na palavra meiose. Não existe meiose em crescimento vegetal no tecido. Tá? A meiose é para formar células reprodutoras. Beleza? Ok? Tranquilo? Mais alguma perguntinha?